A nossa vida, ela deve ser um evangelho vivo. E o que é um evangelho vivo? É uma vida que a cada dia busca viver a palavra de Deus. É uma vida que traduz aquilo que a palavra de Deus diz. E isso aqui é viver com autenticidade, é ser verdadeiro perante a palavra de Deus, é ser verdadeiro perante Deus. Na tua prática religiosa, na nossa prática religiosa, nós precisamos ser verdadeiros naquilo que a igreja nos ensina, porque senão nós cairemos nessa realidade da hipocrisia. E como é triste, gente, nos defrontarmos dentro da igreja e mesmo fora, nos nossos relacionamentos dentro da sociedade, relacionamentos sociais, no trabalho, na família. Como é triste quando nós agimos ou encontramos pessoas que vivem na hipocrisia. E você sabe o que significa hipocrisia? Fingir ser algo que não é. Como esses homens anunciavam algo que eles não viviam. Eles colocavam normas que eles mesmos não se esforçavam, como vai dizer a palavra, não faziam o mínimo de esforço para vivê-las. Não, diz a palavra assim, não movia um dedo para viver aquilo que eles anunciavam ou que eles estabeleciam na vida dos outros. Esses dias eu atendia uma jovem dentro de uma partilha de mesa, depois do almoço. Ela havia me pedido para assistir o casamento dela, e eu então comecei a perguntar como que seria, no sentido local, e ela disse, padre, eu quero casar num sítio. Aí eu olhei assim para ela, e falei assim, então você vai ter que pedir permissão para o bispo da região, porque eu não vou assistir seu casamento num sítio. Mas, só que eu me voltei a ela e disse assim, mas minha querida, me diz uma coisa, você é católica? Porque eu subentendo que você seja, porque você está pedindo para um padre assistir o seu casamento. Mas você é uma católica comprometida? Ela fala assim, sou. Você crê naquilo que a igreja ensina, na doutrina da igreja? Acredito. Aí eu falei assim, então você não vai nem precisar falar com o bispo. Você apenas precisa ter consciência que o local privilegiado para que seu casamento aconteça é dentro da igreja, não é fora da igreja, porque é ali onde há a manifestação por excelência de Deus, é o local onde diz das coisas sagradas, e você vai receber algo que é sagrado, é um sacramento, vai visibilizar o invisível que é Deus, entre você e seu esposo, onde vocês serão unidos, como uma só carne. Então não faz sentido você querer realizar o seu casamento num sítio. Tudo bem que a natureza, ela ali reflete o Criador que a criou, mas é dentro da igreja que você vivencia a beleza do sagrado, e não fora. Só que aí, meus irmãos, ela foi me dizendo que tipo de comprometimento que ela tem com a igreja. Aí aquela velha história que nós sabemos, de pequena, o pai e a mãe vai para a igreja, e acorda e vai para a igreja. E ela dizendo, padre, eu ia porque meu pai e minha mãe mandavam, mas eu necessariamente não entendia ela muito bem, e ia por obrigação. Nesse exato momento, ela começou a ter uma partilha, onde ela trouxe a verdade dela, porque o relacionamento dela, a partir do início da sua vida, foi se dando com Deus a partir de uma obrigação. Aí ela disse que muitas vezes ela não via o exemplo do pai, que o pai nem sempre estava na igreja, tinha o exemplo da mãe, mas mesmo assim, da parte da mãe era sempre aquela imposição, vá para a igreja, porque você precisa ir para a igreja. E daí então, ela dizia para mim, eu comecei a desanimar, não me sentia bem, porque estava aquela coisa forçada, e portanto, num determinado momento da vida, apareceram uns amigos, sabe como é que é, padre? As pessoas também têm propostas, e portanto eu comecei a frequentar
o espiritismo. Mas eu só vou lá porque eu me sinto bem, mas eu creio em Jesus Cristo. Mas eu só vou lá porque eles falam coisas boas, nossa, eles fazem tanta caridade, mas eu creio em Jesus Cristo. Aí eu me voltei para ela e disse: mas você sabe que lá também eles anunciam, ou eles dizem, melhor dizendo, que Jesus para eles não é o Senhor de todas as coisas, não é Deus, é apenas um espírito evoluído. Aí eu perguntei para ela: você crê que Jesus Cristo é teu Senhor e teu Deus? Ou você crê como eles dizem, que é um espírito evoluído? Aí ela falou assim: não, padre, eu creio que Jesus é o meu Senhor, é Deus. Eu falei: então, minha querida, você precisa sair dessa realidade contraditória que você está vivendo. Porque se você crê que Jesus é teu Senhor e teu Deus, você precisa estar aonde anuncia que Jesus é teu Senhor e teu Deus, e não aonde as pessoas dizem que é um espírito evoluído, desenvolvido. Não, Jesus não é espírito evoluído, desenvolvido, Ele é Deus, Ele é teu Senhor. E se você hoje não decidir dar o passo de estar conforme aquilo que você acredita, lá na frente, a tua vida não vai ter sentido em relação à tua fé. Você precisa fazer com que a tua fé, ela possa estar em comunhão com a tua vida. Porque hoje, o que você diz acreditar, não condiz com aquilo que você vive. Você vai na missa? Não vou, padre. Você se confessa? Não me confesso, padre. Então, como é que você pode dizer que Jesus é teu Senhor, se Ele te ensina que você deve buscar os sacerdotes para confessar? Isso nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, 20, 21, quando Jesus, depois da ressurreição, Ele diz: a paz esteja convosco, dizendo para todos os discípulos, e eles meio assustados, meio achando que era um fantasma. Aí Jesus de novo: a paz esteja contigo. Aí depois Jesus vira para eles e diz: todos os pecados que você sopra, primeiro Ele sopra o Espírito Santo sobre eles, e depois diz: todos os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e todos os pecados que vocês retiverem serão retidos. Como é que você diz, eu perguntava a ela, querer acreditar em Cristo como teu Senhor, se você não ouve, não escuta a voz do Senhor? Ou quando Jesus diz lá em Mateus 16, 18, 19, versículo 18, 19 e 20, tudo que será ligado na terra, será ligado no céu, tudo que tu ligar na terra, será ligado no céu. E você não acredita na palavra do Senhor, que é verdade de fé, na revelação. Aí ela foi dizendo: padre, ninguém parou para me explicar isso que o Senhor está dizendo. É como eu disse, até então, vá para a igreja. Eu falei: mas você também não pode negligenciar que não houve abertura da tua parte. Porque se você disse que você ia na igreja obrigada, significa que você não ia na igreja se abrindo aquilo que seria anunciado. Porque com certeza, nas missas que você participou, ali foi anunciada a verdade, e sem imposição. E posso até dizer que aqueles que você diz terem sido pessoas que te obrigaram, foram pessoas que tentaram da melhor forma explicar o Evangelho para você, só que na limitação, não souberam passar como você talvez deveria ouvir ou gostaria de ouvir. E é isso que hoje Jesus está falando para nós. Nesse anúncio do Evangelho, precisamos traduzir o Evangelho em nossas vidas, de tal forma que as pessoas possam ter acesso a Ele. A importância de nós sermos verdadeiros com aquilo que anunciamos e vivemos, é justamente para que as pessoas possam ter acesso a Jesus Cristo no altar, a Jesus Cristo que é nosso Senhor. Porque quando nós não temos uma coerência com aquilo que anunciamos e vivemos, as pessoas não conseguem se abrir para Deus. Quando nós passamos um Cristo muitas vezes carrasco, um Cristo que só sabe dizer não,
que na verdade Cristo não diz não, Ele apenas mostra que se você for por aquele caminho, você vai se perder. Ele apenas mostra que, no dizer, não peque contra a castidade, se você assim ouvir a voz dele, você não vai se machucar, não vai se empobrecer, não vai tratar a sua vida, o seu corpo como um objeto. Jesus não está colocando uma imposição, você não pode, pelo contrário, Jesus te dá liberdade. Deus nos criou com o livre-arbítrio, você escolhe estar com Deus ou não. Mas se nós não traduzimos o Evangelho de amor, de misericórdia em nossas vidas, mas um Evangelho que nos mostre uma firmeza, uma determinação, uma decisão em viver aquilo que Ele nos ensina, as pessoas que estão ao seu redor, ao meu redor, não conseguirão ter acesso a Cristo, porque ao invés de nós sermos uma porta aberta para que as pessoas passem e encontrem a Cristo, nós vamos ser uma porta fechada, aonde as pessoas até quereriam entrar e ver esse Cristo que tanto nós falamos, mas não conseguem, porque muitas vezes a nossa atitude, a nossa vivência cristã é como dos fariseus, que coloca fardos, você não pode, que coloca condições muitas vezes desumanas, e o Evangelho não desumaniza, o Evangelho na verdade humaniza. Mas é claro, o Evangelho nos faz ter essa conversão, ele nos impulsiona e nos convida a vivermos uma mudança de vida, a sairmos do erro, porque graças a Deus essa jovem decidiu, depois de uma conversa de 1h30, ela decidiu dar uma oportunidade para ela de conhecer a sua igreja, aquilo que a sua igreja ensina, mediante a fé que ela diz proclamar, inclusive até mesmo casar dentro da igreja, graças a Deus ela decidiu a isso. Mas que nós, na nossa vivência, possamos ser então essas pessoas que vão trazer os amigos de Deus para Ele, mostrando também aquilo que deva ser corrigido, porque o Evangelho nos traz o amor, a misericórdia, mas nos traz a correção, e por isso Jesus vai nos mostrar na sua catequese a devida correção que devemos ter, porque aquele que é fingido, aquele que vive em incoerência, mostra ser o que não é, busca os privilégios, eu sou católico, mas não tem nada na sua vivência de católico, querendo os aplausos. Mas Jesus vai mostrar que a vivência do Evangelho se dá justamente em nós buscarmos e deixarmos Deus nos exaltar. Olha que maravilha, minha gente, deixar Deus nos exaltar, significa também deixar Deus nos conduzir, deixar Deus nos levar, pelos ensinamentos que Ele nos dá, através da sua igreja católica, apostólica, romana, a igreja que Ele fundou, também se encontra lá em Mateus 16, 18 em diante, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, permitirmos com que Deus nos conduza, e para isso nós precisamos romper com todas as realidades que muitas vezes nos faz não sermos verdadeiros com os outros, com Deus ou conosco. Nós precisamos permitir que Deus nos conduza a termos atitude concreta, autêntica perante Ele, para que nós possamos tocar no que vai dizer hoje o profeta Isaías, no novo do amor de Deus, que é nos fazer sermos pessoas purificadas, lavadas pelo sangue, pela água, pela Eucaristia que simboliza o sangue de Cristo, pela água que é a vivência no Espírito Santo, como vai dizer em Gálatas 5, pessoas que se deixam conduzir pelo amor, pela paciência, pela misericórdia. E isso nós sabemos que nós só conseguimos numa vida que esteja no Espírito, e nós sabemos que para isso acontecer, é necessário que nós tenhamos a conversão de uma vida de oração, que é o que propõe também a Quaresma, mas não somente na Quaresma, a vida toda, essa vida de oração, aonde nos submetamos a Deus, a pedir, dai-nos Senhor essa graça, dessa vida que verdadeiramente testemunhe o Senhor
no Cristo misericordioso, no Cristo que é paciente, para que eu seja misericordioso com os meus, paciente com os meus, mas que também eu ensine aqueles que estão ao meu redor, com o teu amor, com a tua caridade, com a tua bondade, a tua generosidade, porque, meus irmãos, o que vai trazer os nossos para Deus, não é a nossa brutalidade em dizer, você tem que mudar, não, não é. O que vai trazer os nossos irmãos para Deus, é o nosso testemunho de amor e de misericórdia, porque com amor e misericórdia, não tem quem não se dobre. Pode observar na sua vida, de comunidade, de família, quando tem uma das partes, que esteja irritada, ou esteja naqueles dias, que está impaciente, se encontra impaciente, e a parte que está sendo ofendida, age com amor e misericórdia, aquela pessoa vai sendo desarmada, vai sendo transformada. O nosso testemunho deve ser esse, um testemunho de amor, um testemunho que, como a palavra de Deus vai nos dizer no profeta Isaías, que nos faça sermos como uma púrpura do amor de Deus, sermos como escarlates, vermelhos como, se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Esse vermelho de morrer para si mesmo, para que o outro possa encontrar o Cristo que é em você. A liturgia nos propõe isso hoje, a vivenciarmos essa sinceridade, essa autenticidade, esse amor para com os outros, a partir de um testemunho verdadeiro.